O ser é aquilo que nos caracteriza essencialmente. Não importa o estágio de mutação em que nos encontramos. Professor, deixa de enrolada. O que é o ser? O ser é e o não ser não é. Pronto, acabou. É isso. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Deliberações Filosóficas. Aqui quem está falando é o professor Emanuel Avelino, o seu professor de filosofia para o Enem. E hoje nós vamos falar de Parmênides. Sim, Parmênides de Eleia, aquele que se contrapõe às teses do Heráclito. Então é importante que você assista a aula anterior sobre Heráclito de Éfeso para que você possa compreender esta aula. Então vamos lá. As questões em que Heráclito e Parmênides vão se debruçar são: primeiro, apesar das constantes mudanças que observamos no meio natural, na física, podemos identificar uma essência permanente da natureza? Fica aí essa questão para vocês. A gente vai responder ela aqui. A gente respondeu lá na visão do Heráclito e hoje a gente vai responder segundo Parmênides. Em meio às transformações que percebemos no mundo, algo permanece idêntico a si mesmo? Terceira e última pergunta. Nós, seres humanos, ao nos modificarmos, nos tornamos completamente diferentes do que éramos? Estas são as questões em que Heráclito de Éfeso e Parmênides, a qual o filósofo que nós vamos tratar hoje, vão se debruçar. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, Parmênides distingue-se dos filósofos que o antecederam em pelo menos dois aspectos. Grave isso porque isso é muito importante. Primeiro, a afirmação conceitual do ser. Aqui, o Parmênides ele traz a discussão para o campo ontológico. Sai de uma discussão cosmológica para uma discussão ontológica. O que é que isso significa? Bom, os filósofos que o antecederam, como Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, se debruçaram sobre questões como: qual é o princípio do cosmos? De que modo se dá a transformação do mundo? Como se desenvolve a vida? Parmênides, por outro lado, sai dessas questões cosmológicas e traz uma questão ontológica. A ontologia, pessoal, nada mais é, bem a grosso modo, que a parte da filosofia que trata do ser enquanto ser. Então, Parmênides ele traz uma questão completamente original. Ele pergunta: o que é o ser? Segundo o grande aspecto que nós temos que levar em conta é que o Parmênides ele recusa completamente a transformação da diversidade das coisas existentes. Se ele recusa a transformação das coisas existentes, ele está aqui negando a multiplicidade do devir, que é a principal tese do Heráclito da nossa aula anterior. Ou seja, para Parmênides o ser é e o não ser não é. Parmênides nega de maneira radical a multiplicidade do devir e afirma: o ser é uno. Mas o que significa dizer que o ser é uno? Quando ele traz a questão para o campo ontológico e sai, de certa forma, do campo cosmológico, com aquelas perguntas cosmológicas, qual o princípio originário do universo, e pergunta o que é o ser, Parmênides responde: o ser é. Pode parecer simples essa afirmação do Parmênides, mas a gente tem que entender o seguinte: o Parmênides ele aceita como verdadeiro apenas o que pode ser demonstrado pelo logos, ou seja, pela razão. Para Parmênides, o ser ele é pleno de positividade e o não ser corresponde à negatividade absoluta. Ou seja, para Parmênides há uma impossibilidade aqui de conexão entre ambos, como que algo positivo, pleno de positividade, pode se relacionar ou ter uma conexão com a negatividade absoluta. Ou seja, quando Parmênides diz que o ser é uno, ele quis dizer o seguinte: que a aceitação da existência de mais de um ser, ou seja, a aceitação de uma multiplicidade de seres, implica constatar que cada ser não é todos os outros. Ou seja, essa multiplicidade dos seres implica dizer que cada ser não é todos os outros. Logo, haveria uma multiplicidade de seres. Ou seja, resultaria na contradição de introduzir o não ser no ser, o que exprime para Parmênides uma irracionalidade, uma irracional afirmação de que
o ser não é. Veja bem, na aula anterior a gente viu que para Heráclito o não ser é o ser e o ser é o não ser. Há uma multiplicidade no uno e o uno na multiplicidade. Para Parmênides, isso é impossível ao logos, tá? O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Há o princípio de identidade aqui, podemos dizer assim. Ou seja, pessoal, resultaria na contradição de introduzir o não ser no ser, o que para ele iria plasmar, iria trazer à tona uma afirmação absolutamente irracional, que é o ser não é. Como que algo que é, não é? Isso é uma afirmação para ele completamente irracional. Isto é, dizer que o ser é uno significa dizer que não há multiplicidade dos seres, como propôs Heráclito. Ou seja, não há propriamente casa, não há propriamente animal, pedra, humanidade, céu, mar, lua e todas as coisas que nos são oferecidas pelos sentidos. Grave isso que é muito importante, pelos nossos sentidos. Dizer, por exemplo, que a lua é diferente do céu para Parmênides, né? Diferente do mar, da humanidade, da pedra, do animal e da casa, significa dizer que ela não é estas coisas. E aí introduz nela o não ser. Veja só, dizer que uma lua é diferente do céu, do mar, da humanidade, da pedra e de qualquer outra coisa, significa dizer que ela não são tais coisas. E se ela não é tais coisas, há uma introdução aí do não ser. A lua não é uma casa, a lua não é o mar, a lua não é a humanidade. Então, segundo Parmênides, claro e escuro, quente e frio, úmido e seco, enfim, as muitas oposições e diferenças que percebemos não são mais do que ilusões. Por quê? Porque para Parmênides somente o ser é. Ou seja, pessoal, o ser é absoluto. Fora do ser não existe nada. O ser não é gerado, porque se fosse, seria advindo do nada. E nada pode vir do nada. Ou seja, o ser é eterno. Ele não tem início nem fim. E o ser gera, mas não é gerado. O ser cria, mas não é criado. O ser sustenta, mas não é sustentado. O ser move tudo, mas não é movido. O ser é incorruptível para Parmênides. O ser é imutável. Ou seja, o ser é, portanto, não pode não ser. Em outras palavras, o ser é onipotente, o ser é perfeito, o ser é absoluto e o ser é uno. O que existe é o ser, o não ser não existe. Porque se o não ser existisse, haveria dois absolutos. E há uma impossibilidade lógica de haver dois absolutos. Se alguém diz que existe dois absolutos ou mais absolutos, nenhum são absolutos. Dizer que existe o bem e o mal, o bem absoluto e o mal absoluto, é dizer que nenhum dos dois é absoluto. Dizer que existe o ser e o não ser absolutos, é dizer que nenhum dos dois são absolutos. Então, para Parmênides, o que existe é o ser. O ser é uno. Tudo veio dele e tudo retorna para ele. Eu iria até além. Tudo é ele. Tudo é o ser. Então, pessoal, pense comigo. Tudo que os nossos sentidos entendem como mudança das coisas, ou como Heráclito dizia, como devir múltiplo das coisas, é falso. Para Parmênides, isso não passa de uma ilusão. Para Parmênides, o ser não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Por quê? Lhe explico. Os nossos sentidos estão voltados apenas para o mundo material, apenas para as coisas contingentes, efêmeras, que mudam, que têm fim, desenvolvem, que morrem. E para Parmênides, essas coisas não existem uma realidade concreta, digamos assim. Para Parmênides, essas coisas são apenas ilusórias. Ou seja, pessoal, para fechar, o ser não tem passado nem futuro. O ser é. O ser ele é atemporal, ele é imutável, ele é incorruptível, ele é absoluto, ele é completo e ele é perfeito. Ou seja, vamos lá para você não esquecer. O ser para Parmênides, ele não é gerado. Ele é incorruptível, ele é imutável, ele é imóvel, ele é homogêneo, ele é esferiforme, em formato esférico, sem arestas, porque a esfera é o símbolo da perfeição. Ou seja, o ser é uno. Eis a aletheia do ser para Parmênides. Aletheia é a palavra grega para verdade. Eis a verdade do ser.
O ser é imóvel, que ele vai expressar no imobilismo universal. O ser, ele é pleno, nada está fora do ser, não falta nada para o ser. Ele é perfeito, ele é completo, ele não precisa crescer, ele não precisa se desenvolver, ele não precisa se mover, ele simplesmente é. Ele é absoluto, o imobilismo universal. Tal teoria contrapõe ferrenhamente a teoria do Heráclito, de que tudo é fluxo. Para Parmênides, tudo é uno, imóvel, o imobilismo universal. O que nós captamos pelos sentidos como mudança não passa de uma mera ilusão.